Olá, a graça e a paz para todos. Meu nome é Adriano Noronha e aqui é o canal O Publicador. Você já teve a experiência de comprar algo e perceber depois que aquilo que você comprou tem pouca ou nenhuma utilidade? Você fica se perguntando por que você comprou aquele produto, sendo que você nem queria. Vai ser pouco aproveitado por você. Ou seja, tem pouca ou nenhuma utilidade. Já passou por essa situação? Pois bem, isso é fruto do quê? Muitas vezes, quando você entra numa loja, tem ali o vendedor, né? E o vendedor ele aplica as técnicas de vendas, né? Aquilo que ele aprendeu, para te convencer de que aquele produto ali é indispensável para a tua vida. É algo que você necessita ter em casa, né? E ele até cita que ele mesmo tem um produto desse, né? E o quão útil é para ele. Já passou por essa situação? É assim o que acontece na religião Testemunhas de Jeová. Por meio do seu corpo governante, eles ensinam os adeptos a como vender os ensinamentos da torre de vigia. Como vender aquilo que eles dizem ser a verdade. E talvez você no começo não tenha tido nenhum interesse, né? Mas por meio do testemunho, né, muito confiável, né, ali daquelas pessoas, dizendo quanto a verdade mudou a sua vida, né, o quanto aquilo ali é útil na sua vida. Você que talvez no momento estivesse meio reticente, né, não estivesse afim, mas ali por meio da persuasão ali daquela pessoa que estava falando com você, você acabou comprando um produto que você depois descobriu que tinha pouca ou nenhuma utilidade, né? Não estou dizendo da Bíblia, tá? Estou dizendo os ensinamentos das Testemunhas de Jeová. E é sobre isso que eu vou falar. As Testemunhas de Jeová, elas são ensinadas a mentir. Isso mesmo, são ensinadas pelo corpo governante a como mentir, a como vender o produto, né? Sejam publicações, né, revistas, livros, estudos que supostamente são estudos da Bíblia, mas na realidade é um estudo das doutrinas da seita, né? Não um estudo realmente imparcial da palavra de Deus. Como que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu comecei a perceber que além da PNL, né, a neurolinguística que a torre de vigia usa, ela também usa técnicas de venda. Isso eu percebi quando eu fiz um curso, né? Porque, geralmente, Testemunho de Jeová, a maioria vira vendedor, né? Até porque eles não incentivam você a ter um estudo, né? Fazer uma faculdade, aí você tem que se virar de alguma forma. No meu curso, eu fiz um curso de vendas de purificadores de água, né? Não vou falar empresa, até porque não estou ganhando para isso, né? Vou fazer propaganda aqui. Até porque acho que não sei nem se ela existe ainda. E lá você aprende nesse curso, até eu não continuei porque eu achei desonesto, né? Eu acho assim, tem produtos que ele por si só ele se vende, né? Por exemplo, você vai numa loja lá de eletrodomésticos, você já tem em mente o que você vai comprar. É lógico que o vendedor ali, ele vai te mostrar qual o melhor dentre esses aparelhos, né? Geralmente ele quer empurrar mais caro, né? Mas geralmente aí são produtos que se vendem sozinhos, né? É diferente de alguns outros produtos que aí precisa de uma técnica de vendas muitas vezes até mais agressiva, né? E lá eles te ensinam que você vai falando com a pessoa, falando, você deixa a pessoa até que meia tonta, né? Daí você já pede o cartão de crédito da pessoa quando vê a pessoa comprou o produto sem mesmo saber que comprou.
É a técnica empregada quando as testemunhas de Jeová lá ensinam lá a você dar um estudo bíblico na porta da pessoa, seu morador saber, né? A pessoa nem começa a estudar a Bíblia, você vai lá, lê um trecho lá de um parágrafo do livro, aí na outra semana você volta de novo, tá cheio de mosquitinho aqui, meu Deus do céu, eu tenho uma plantinha, um bonsai aqui, tem uns mosquitinhos aqui, mano. Você empregar, né, esse tipo de técnica, né, agressiva de vendas, né, então eles te ensinam ali a como você engambelar o cliente, né. Daí é lógico que daí nessa técnica de venda lá, eles mesmos falam, para você mostrar que realmente o produto funciona, você mesmo tem que ter um purificador de água. Daí eles queriam que, você está precisando trabalhar, daí você tem que ter um purificador de água, porque quando o morador lá que você vai, quer bater de casa em casa também, né? O morador perguntar se você tem um, você tem que falar que tem, né? E você não pode ser desonesto, você tem que ter. E é isso que a Testemunha de Jeová faz, né? Para você falar que o estudo da Bíblia mudou a sua vida, né? Você tem que demonstrar toda aquela alegria, mostrar pontos da tua vida em que você melhorou, né? O que foi útil aquele estudo, né? Daí você faz isso. E é interessante que assim, por que eu digo que existe uma mentira por trás daquilo que as testemunhas de Jeová falam, né? Que são o que o corpo governante ensina para elas. Porque assim, o corpo governante falou que tem coisas que você não deve falar para as pessoas de fora. Dar arma para o teu inimigo, né? Você tem que usar de certos subterfúgios, mas você não deve falar a real, né? Para a pessoa. Daí eles usam lá, dizer que Jesus ele usava parábolas, né? Para ensinar os discípulos, as pessoas, só que eles estão mentindo, isso é um argumento falho, porque na realidade o próprio Isaías, né, profetizou que Jesus ele falaria por parábolas, porque ele falou assim, ouvindo, ouvireis e não entendereis, né? Porque muitos ouviam ali as parábolas de Jesus, mas não chegavam até ele perguntar o que significava, né? Ali geralmente eram os discípulos que vinham, Senhor, mas o que significam essas coisas, né? Outros não estavam nem aí, ouviu ali, muitos ali estavam só para ver Jesus fazer um milagre lá, né? Principalmente da comida, né? Multiplicar a comida, o pessoal queria comer. E como que as testemunhas de Jeová mentem? Por exemplo, eles falam assim, ó, quando quer oferecer um estudo da Bíblia para as pessoas. Não quero tirar você de sua religião, não, é apenas um estudo da Bíblia. Mentira. Primeiro que não é um estudo da Bíblia, né? É totalmente da Bíblia. É um estudo dos dogmas da religião Testemunha de Jeová, o que é ensinado pelo corpo governante daquilo que eles acreditam, né? Das distorções da Bíblia. E sim, eles querem tirar você que muitas vezes tem uns aí que não entendem nada, né? Não estou falando mal das pessoas que seguem a religião, estou falando dos ensinamentos e da mentira que existe lá dentro. Existem pessoas boas dentro das Testemunhas de Jeová? Lógico que existe. Como existem mais pessoas, como qualquer outro lugar, qualquer outra religião, dentro do trabalho existem boas e más pessoas, né? Então aqui não estou falando mal de pessoas, eu estou falando sobre os ensinamentos. Então eles dizem assim, não, é só um estudo da Bíblia para você ter mais conhecimento da sua própria Bíblia, dentro da sua própria religião. Mentira. O intuito é que você comece a estudar com as Testemunhas de Jeová, né? E chegue à conclusão de que a única religião verdadeira é as Testemunhas de Jeová. Daí que a sua religião é uma religião falsa e você saia de lá. Mas eles não falam isso diretamente, né? Tanto é que eles dizem assim, olha, não, mas placa de igreja não salva ninguém. Realmente não salva ninguém, mas se você não for Testemunho de Jeová, você não vai ser salvo. Você vai morrer no Armagedon. Tá? Mas aí eles dizem assim, né, quando as pessoas perguntam, mas só as Testemunhas de Jeová serão salvas? Aí mais uma mentira. Eles dizem assim, não, olha, não, acreditamos sim que outras pessoas serão salvas. Quem são essas pessoas que eles acham que vão ser salvas? Vai ser você, que é de outra religião?
Você que não aceita o estudo da testemunha de Jeová, negativo. Essas pessoas que eles dizem que não, sim, terão outras pessoas que são salvas, são aquelas pessoas que morreram antes de conhecer a verdade das testemunhas de Jeová e aqueles fiéis do passado. Como Abraão, Isaac, Jacó, todos esses aí, eles acreditam que vão estar no paraíso na terra, né? Porque morreram fiéis a Deus mesmo, não estando com Jesus, né? Antes de Jesus ter vindo, mas se mantiveram fiéis a Deus. Esses sim serão salvos. Mas você, se não se tornar testemunha de Jeová, esquece. Você não vai ser salvo. Então são técnicas de vendas de um produto da torre de vigia. Não dizer a verdade para a pessoa como deveria ser. Utilizando o que eu disse, né? Técnicas de vendas, né? Vender um produto que você não estava nem aí, não estava preocupado, você não queria, e você acabou comprando, né? Depois você vai ver que tem pouca ou nenhuma utilidade para você. Porque mentiram, né? Aí, lógico, daí começa a dizer, olha, esse produto faz isso, faz isso, faz isso, é bom para isso, para isso. Daí dão até estatísticas, né? Por exemplo, a questão do purificador de água lá, olha, a água que vem da Sabesp tem isso, né? Em alguns estados aí, não sei se daí não é a Sabesp, é outras que fazem fornecimento de água, né? E tratam a água. Mas eles, olha, existe aí um estudo que diz que a água tem isso, tem aquilo e tal, e esse produto vai purificar totalmente a água, vai tirar os metais pesados, vai fazer isso. E não é tudo isso não. Aí você vai descobrir que não é bem assim, né? Não faz tudo isso que a pessoa te vendeu e falou. E dentro da organização é isso. Só que tem um porém, né? Aqui a gente está falando de uma coisa mais importante, né? Uma coisa mais grave. Porque se você, como testemunho de Jeová, você acredita realmente que as pessoas vão morrer no Armagedon e a única religião verdadeira é a testemunha de Jeová, por que não falar diretamente? Ah, mas talvez a pessoa não vai gostar. Independente, Jesus aí falava a verdade. Quando ele falou com aquele jovem rico lá, que ele, olha, Senhor, eu já faço tudo isso aí que você está falando. Jesus falou para ele, então vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e ser meu seguidor. O que o cara fez? Deu linha no pipa, foi embora. Jesus ele sempre foi direto, ele não ficou com meias palavras, meias verdades, firulando, enrolando. Porque se você acredita de verdade que as vidas das pessoas estão em risco, que elas vão perder sua vida porque não aceitam a palavra de Deus, que vão ser destruídas no Armagedon, porque a única religião verdadeira é a testemunha de Jeová, por que não falar diretamente? Aí deixe que a pessoa vai analisar se é ou não. Se a pessoa se ofender, fazer o quê? Jesus falou com pessoas que se ofenderam também. Os discípulos, os apóstolos falaram com pessoas que também se ofenderam. Ou foi todo mundo aceitando de boa? Não. E o que Jesus falou deixa eu aqui, Mateus 10, 7, quando ele disse lá para eles pregar, ele falou assim, olha, o reino dos céus se tem aproximado. Daí que é o argumento da torre de vigia, mas aquelas pessoas lá no tempo de Israel, todas elas conheciam a palavra de Deus, então entenderam quando os discípulos falaram isso, né? O reino dos céus se tem aproximado. Mas a questão não é essa. Eles não ficaram com firula, eles não ficaram com técnicas de vendas, eles não fizeram revisita. Não houve revisita. Até porque eram poucos, né? Os discípulos ali. E falaram que o tempo ali era curto. Eles precisavam ali alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então eles não usaram de técnicas de venda. E a questão da placa, né? Ah, placa de igreja, não salva ninguém, mas se você não for desculpa, se não for testemunha de Jeová,
Esquece, não vai ser salvo. Então, ou seja, mentira. Por que não falam a verdade? Não, olha, nós acreditamos que é assim, para ser salvo, tem que estar na única religião verdadeira. E essa religião verdadeira é a Testemunha de Jeová. Você quer que eu te mostre por que nós acreditamos assim? Esse seria o certo. Não ficar usando, ou igual pregam tanto, né? Ah, o tempo está próximo, o tempo está próximo, está cada vez mais próximo. Ó, o fim está ali na esquina, está ali às portas. Então, para que ficar com essa enrolação toda, se o tempo é curto? Né? E você que às vezes fala as coisas sem saber, a orientação do corpo governante para as Testemunhas de Jeová, para os adeptos, né, da religião Testemunha de Jeová, é que se aquele estudo, porque eles querem que você seja uma Testemunha de Jeová, um prospectivo irmão. E se eles falam, se o estudo não for um estudo que esteja progredindo, é para deixar de dar o estudo para aquela pessoa. E muitas vezes, muitos aí, até quando eu era Testemunha de Jeová, reclamavam disso. Falavam, puxa vida, ó, a fulana lá parou de vir aqui na minha casa dar o estudo e passa por mim e não olha nem na minha cara. Quantas vezes eu ouvi isso na pregação de casa em casa? Mas por quê? Porque o corpo governante diz isso. Assim, porque eles querem que você se batize. Se você não tomar uma decisão, eu vou me batizar como Testemunha de Jeová, a decisão é que não dê mais o estudo para essa pessoa. É isso que acontece. Então a preocupação é realmente com a vida de alguém. Porque não ser sincero, olha fulano, o estudo é direcionado para aqueles que querem se batizar como testemunhas de Jeová. Porque o nosso foco é esse. Que as pessoas se salvem, porque o fim está próximo e muitas pessoas irão morrer. Então não há essa sinceridade. Agora, diferente do que o corpo governante ensina, Jesus, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana, ela começou lá a conversar com Jesus e ela disse assim, ó, Mateus 19, né? Não, Mateus não, João, falando errado. João 4, 19 ao 24. Depois tem o Mateus 28, 19 e 20. Aqui, ó. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Você viu lá que o Jesus ele foi direto, né? Primeiro, ela falou assim, ó, você vê, hoje, ó, se você não estiver na religião tal, né, na Testemunha de Jeová, se você não estiver na Congregação Cristã, que é outra também que diz só lá tem a salvação, porque se não for da Congregação Cristã, você não está salvo, né? E muitas outras aí que fazem a mesma coisa. Mas aqui, ó, ele falou assim, ó, chegará a hora o quê? Que os verdadeiros adoradores, não foram verdadeiras religiões, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, não verdadeiras religiões. Porque eles adoravam lá, né, os samaritanos, eles adoravam no Monte Gerizim, e lá os judeus em Jerusalém, né? Ali no Monte Sião. Então assim, mas você vê a diferença de Jesus? Ele falou direto aqui, ó. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Até então, por quê? Porque Jesus, ele nasceu aonde, né? Mas ele foi direto, ele não usou técnicas de vendas, né? Ele não ficou, olha, eu vou fazer uma revisita, ó, na próxima semana eu venho aqui e te conto, né? Mais um pouquinho. Olha, placa de igreja não vai salvar ninguém, né? Não queremos tirar você da sua religião, não. Jesus falou isso? Não falou isso. Então a diferença entre o que é a verdade e o que é uma religião, uma seita, que vende um produto. Vende um produto, vende uma marca, né?
não está realmente preocupada com salvar pessoas, não. Porque se tivesse, não ficava usando esse tipo de artifício. Seriam diretos, né? Falariam a verdade mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E Mateus 28, que eles citam muito, quando fala em fazer discípulos, diz assim, ó: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Não fala ensinar primeiro para depois batizar. Batizando, depois ensinando. Porque quando você prega e uma pessoa realmente se interessa e quer mudar a sua vida e se tornar um discípulo de Cristo, ela se batiza. E o ensinamento é constante, né? O aprendizado é constante. Não é que você se batizou, não é como pegar um diploma, né, da escola. Você vai estar sempre aprendendo. Mas aí fala em batizar primeiro, né? Dá lógico que pelo menos alguma noção da Bíblia a pessoa tem que ter, né? Alguma noção de entender o que é ser um cristão, né? Coisas que pode fazer e outras que não, né? Mas isso baseado na Bíblia, não em entendimento de homens. E tem um outro texto, eu ia pesquisar, acabei esquecendo, que fala quando os discípulos de Cristo chegou, Senhor, tenho pessoas aí expulsando demônios em teu nome e eles não andam com a gente. Jesus ele disse, quem não é contra nós é por nós. Jesus ele falou, não, mas ele não é da nossa religião, não pode mandar esse cara parar de fazer isso aí. Você pode pesquisar aí, você quer testemunho de Jeová, que é um pouco, é um versículo aí, que é pouco utilizado e pouco explicado pelo corpo governante. Por que será, né? Porque em nenhum momento a Bíblia fala em religião verdadeira. Sim, em adoradores, né, verdadeiros. Então é assim, realmente, o que vocês aprendem, que eu não vou dar a todos, né? Se eu for abranger tudo, fica difícil. Mas você lembrar aí, vocês que acompanham o canal aí, mais alguns pérolas aí do corpo governante, né? Coisas que eles ensinam, que são puras técnicas de vendas, né? Mentiras, para enganar as pessoas, né? Porque não falam a verdade, né? Porque se realmente falassem a verdade, porque é uma coisa assim, muitos, às vezes, né, como eu falei, mas as testemunhas de Jeová são pessoas boas. Sim, são pessoas boas. Só que você que não acompanhou, porque eu fiquei vários anos lá dentro, né? Eu sei do que eu estou falando. É diferente uma publicação que é dada ao público, e outra diferente é o que é falado lá dentro. Nos estudos de A Sentinela, nos discursos, nos congressos, nas assembleias, né? Daí lá diretamente é falado. Se não for testemunho de Jeová, não será salvo. Se não for testemunho de Jeová e vier o Armagedon, acabou para você, que não é testemunho de Jeová. Eles são a única religião verdadeira, o resto é tudo religiões falsas. Só que eu acho que eles deveriam ser sinceros quando as pessoas perguntam. Porque se está em jogo a salvação da pessoa, a vida eterna da pessoa, eles deveriam ser sinceros. Olha, nós acreditamos sim, somos a única religião verdadeira e se você quer ser salvo, vai ter que fazer parte dela. Ser sincero. Não vim com essa historinha de que Jesus ele usava de parábolas. Não, ele usava de parábolas, não de marketing, não de técnicas de vendas. Né? Mas é isso aí. Espero que vocês pesquisem mais e vejam o erro, porque não é possível que vocês ainda continuem aí fiéis a um corpo governante que não é fiel ao Pai Celestial, que usa meias verdades, que usa de técnicas de venda, de linguagem
neurolinguística, né, para enganar o povo, e não falam de forma direta, não são sinceros. Tem feito mudanças aí dizendo que eles decidiram, né, não é mais nem Jeová, nem Jesus Cristo, que antigamente eles ainda usavam, mesmo que de forma distorcida, usavam textos bíblicos, agora já nem isso estão fazendo mais. Então não é possível que vocês ainda continuem aí. Não estou dizendo para vocês irem para o mundo. Só que servir a Deus é uma coisa, servir uma seita é outra. E muitos estão fazendo isso, muitos estão se deixando levar por homens. Estão seguindo doutrinas de homens. E não só na Testemunha de Jeová, como em outras religiões aí, né? Ou em outras seitas. Que simplesmente ignoram a sua própria consciência, ignoram o que a Bíblia diz e continuam dentro dessas seitas aceitando ser mandados por homens. E não pela sua consciência, pelo que aprendem da Bíblia. Porque por mais que esses homens aí ensinem de forma distorcida, se você realmente ler a Bíblia, se guiando, pedindo o Espírito Santo de Deus, vocês vão perceber que há uma diferença gritante aí no que a Bíblia, o que está escrito na Bíblia e o que ensinam esses homens aí. Mas é isso aí. Agradeço a todos e até um próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus.